Jornal da Top. Bom dia, 7h04, de volta aqui no Jornal da Top, primeira edição para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco, tempo e temperatura, o clima, né? Como fica o clima no Mato Grosso do Sul. Vamos falar também aí sobre esporte e as principais informações da manhã. Você nos acompanha aqui pela rede Top FM para todo o estado de Mato Grosso do Sul, para você que nos acompanha. Vamos agora à entrevista do dia. Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Tony Bueno apresenta agora, né, o nosso convidado para a entrevista do dia. Vamos falar sobre vários assuntos, mas também sobre política, Tony. Isso mesmo. Bom dia, Rivalmir Fonseca de Souza. Prazer imenso ter aqui na Top FM. Bom dia, Tony. Bom dia, Marcos. Bom dia, Edilene. E o nome da moça dele eu não sei. É a Bruna. A Bruna. Bom dia, Bruna. É a nossa social media. Prazer imenso tê-lo você aqui. Rivalmir, quando que você começou a fazer política? Eu não sei se foi aqui no Mato Grosso, né? Porque você veio do Rio de Janeiro. Conta pra nós aí. Tony, eu vim de Volta Redonda no Rio de Janeiro com 12 anos de idade, né? Mas antes de iniciar aqui a entrevista, eu queria fazer uma deferência a você. Ah, sim, opa. É um cara que eu admiro muito. Você sabe quais são as 3 pessoas que fizeram muito sucesso saindo de Itaporã? Você sabe? Não sei. Então, pela ordem. Você primeiro. Meu Deus, o que é isso? Segundo, Gerson Claro. Gerson Claro. Eu estudei com ele na mesma classe. Pois é, e terceiro, a Luísa Brunet. A Luísa Brunet. Olha só. A Luísa Brunet. Não, mas vamos colocar a Luísa em primeiro, né? Não. Vamos colocar esse homem Não dá pra comparar, em né? primeiro, segundo, né? Então, cada um na sua área, né? Mas a Luísa Brunet nasceu em Itaporã. O Tony é o seguinte, o Tony, há 25 anos atrás, você lembra da rádio comunitária que você tinha? Tropical FM. Aqui Tropical FM. Você é daquela época também? Só daquela época. Então, meu filho fez um programa lá, o Choquito. Choquito. O Choquito. Pai do Choquito? Isso, Poxa você vida. lembra daquele? Esse do mundo dá Choquito? volta demais. Não, ele sorteava pizza. Aí quando volta e meia, a pizza tava sendo devorada dentro do estúdio. Então, o Tony, então, eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque o Tony é um cara inteligente e determinado. Né? Isso é É uma meio pessoa ousado, que né? vem fazendo história no Mato Grosso do Sul, com a inteligência e com o trabalho, e eu admiro muito. Então, Obrigado. eu queria fazer essa deferência aqui ao vivo, mas vamos lá. Então, eu vim de Itaporã, de Volta Redonda para Itaporã com 12 anos de idade. 12 anos de idade. E ali comecei. Eu conto a história seguinte, que eu tinha que vencer ou vencer, porque estudar não ia dar. O pai tinha 8 irmãos. Tinha que trabalhar. Tinha 8 filhos, né? Eu tinha mais 7 irmãos e tinha que trabalhar. E aí, com 14 anos, tinha 3 empregos em Itaporã e com 27 anos me elegi prefeito sendo serralheiro. Você foi candidato naquela eleição de 82, ali pelo MDB, né? PDS. PDS, foi pelo PDS. Pelo PDS. Pelo PDS. Que era adversário do MDB na época. Adversário PMDB. Do PMDB. Tinha virado PMDB. PMDB, exatamente. 82, né? Exatamente. E eu lembro, eu era muito criança, tinha 12 anos de idade, mas eu lembro que você era oposição, né? Na época lá, dos grandes, eram os grandes adversários, né? Eu era assim, eu era um cara que eu fui convidado a ser candidato a vereador pelo Josavi Granja, que era o vice-prefeito, né? Sim. E eu então decidi que eu não seria candidato a vereador, seria candidato a prefeito, sem entender nada, nunca, sem ter sido vereador, né? Não entendia nada de política. E saí candidato, e na época eu ganhei dos políticos de 30 anos para trás, todos eles. Os adversários tradicionais da Todos cidade. eles. Né? Deu certo, né? Naquela época foi... Eu lembro, se eu não me engano, o prefeito até era o Antônio Cordeiro Antônio Neto. Cordeiro, né? E o candidato dele na época era o Durval Marsura. Durval Marsura. Isso.
E a audácia, né, e a determinação também acabou dando certo e eu me elegi com 27 anos de idade, né? Sim. E eu lembro que também que foi um mandato tampão, né? Foi 6 anos 6 de anos. mandato de prefeito. Exatamente. Porque tinha que coincidir as eleições Isso. e como teve aquele período da Constituição, e ele ficou 8 anos no mandato. Não, 6 anos. 6 anos, né? 6 6 anos. É, coisa de Brasil, né? Primeiro teve um mandato de 6 anos para coincidir a eleição. De 82 foi de vereador a presidente da República. Ah, sim. E o próximo mandato de 6 anos para descoincidir. Ah, sim. Então é coisa de Brasil. Mas foi assim, né? Interessante, então, interessante. Eu tive um mandato de 6 anos e já em seguida eu me candidatei a presidente da Somasul, né? Sim. Ganhei a eleição na Somasul e depois voltei a ser candidato, 2 mandatos depois eu voltei a ser candidato a presidente da Somasul, ganhei novamente e deixei ali a sede própria como um legado. Legal. Aí você veio embora para Campo Grande? Como é que foi? Você veio para cá? Depois de um tempo lá, eu percebi o seguinte, que se eu não saísse de Itaporã, eu ia correr a corrida do rato. Sim. Eu ia ficar correndo em volta e não ia progredir, né? Sim. Inclusive financeiramente. E aí eu me mudei de Itaporã para Dourados. Depois de estar 8 anos aqui em Campo Grande, eu tive que ir lá disputar a eleição, porque o André Putinelli me chamou. Sim. E me disse, ó, Rivalmir, você vai ter que ir lá disputar a eleição. O PMDB tá me pressionando. Diz que faz 1 ano que está tentando te convencer a ser candidato e você não quer ir. E eles falaram que se eu não convencer você, eles não vão me apoiar para governador. Falei, André, não tem lógica nenhuma. Eu não moro lá, eu não tenho endereço lá, eu não tenho parente lá, não tenho nada lá. Não, mas você vai. Aí eu acabei indo disputar a eleição e perdi por 158 votos. Bem na época, feita, né? Você foi um bom prefeito lá. Né? E acabei, então, cumprindo essa missão que o André me deu na época, né? Sim. Mas e depois disso você acabou indo para o Brasília, acompanhar o seu irmão. Como é que foi essa história lá em Brasília? Primeiro Dourados, depois Campo Grande, aí depois meu irmão saiu candidato a deputado federal por Brasília em 2010. 2010. E era a primeira candidatura dele. Quando chegou na metade da campanha, ele falou, vem pra cá porque eu não sei mais para onde a gente toca isso aqui. E eu disse para ele, olha, eu vou porque você é meu irmão, mas eu não conheço nada aí, eu não conheço as lideranças, eu não conheço a região, não conheço nada, né? E fui, ele ganhou a eleição, aí eu acabei tendo que ficar lá coordenando o projeto dele, ele se reelegeu em 2014 com 20 mil votos a mais, em 2010 ele teve 64 mil votos, em 2014 ele teve 85 mil. Sim. 2018 o Temer convidou ele para ser ministro, aí ele foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Aí ele não podia ser candidato. Um amigo dele, que é o senador Exalci, pediu para que ele me colocasse na coordenação dele. E eu fui para lá e o Exalci ganhou a eleição. E aí também não deixou eu voltar, até que eu tive um problema de saúde e resolvi voltar. Voltar para Campo Grande. Então seu irmão acabou sendo ministro ali durante o mandato do Temer. Do Michel Temer. Isso. E qual que foi essa relação com o Podemos, com esse partido que aqui no Mato Grosso do Sul acabou fazendo vários prefeitos, acabou fazendo vereadores aqui no Mato Grosso do Sul? Qual que é a sua relação com o Podemos? Então, meu irmão, ele foi para o Podemos e aí então me colocaram como vice-presidente do Podemos em Brasília. Sim. O Podemos hoje é um partido naturalmente hoje bem colocado no cenário, né, nacional. Sim. E então eu fui vice-presidente na época por indicação do meu irmão, vice-presidente em Brasília. E aqui no Mato Grosso do Sul, como é que foi essa última eleição aí? Estando ajudando aí o Podemos a fazer prefeito e vereadores? Eu cumpri novamente uma missão para o Podemos a pedido do deputado Caravina, a quem hoje eu tenho uma ligação muito forte, gosto muito dele, é meu amigo, gosto muito dele. E ele me chamou e me deu uma missão para coordenar a campanha do Giancarlo Miranda, que eu nem conheci na campanha, né? Então, a minha participação com o Podemos nessa eleição foi coordenar a campanha do Giancarlo Miranda a pedido do deputado Caravina. E, Rivalmir, voltando lá para Itaporã, né, você assumiu com 27 anos, foi prefeito com 27 anos. De idade.
que um prefeito com 27 anos, que é um garotão, né? Não tem muita experiência, você mesmo falou que não tinha experiência. Quando você assumiu a prefeitura, né? Caiu a ficha que estava assumindo um município? O que você realizou de importante logo de início quando você começou a prefeitura? Caiu a ficha. Quando eu ganhei a eleição, a minha irmã, que hoje mora em Cuiabá, ela falou, tá bom, ganhar você ganhou, e agora? E agora, como é que vai ser? Pois é a sequência, você não né? sabe nada de prefeitura? Eu falei, realmente eu não sei, mas quando eu sentar na cadeira, eu vou procurar saber, né? E na época, você vai se lembrar disso, Tony, que o PDS na época e todos os partidos podiam lançar 3 candidatos por partido, que somava, era a legenda, né? Isso. Podia lançar até 3 candidatos por partido. Então, na época, o PDS era mais meu adversário do que o MDB, porque eu ganhei do candidato do prefeito na época, né? Sim. Então, assim, a grande fala para todo o município é que eles iam me caçar antes de 6 meses. Sim. Antes de 6 meses. E eu tive uma passagem interessante nisso. Aí eu comecei a pensar, eles vão me caçar mesmo. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Tem que trabalhar muito. Aí eu tive uma iniciativa que marcou muito, na minha opinião, a maneira com que eu tratei o assunto. Eu chamei o Toninzão, que era um vereador do PMDB, o PDS brabo comigo, o PMDB também, mas o PDS era mais brabo ainda. Que era o seu partido. Isso. Eu chamei o Toninzão e falei, Toninzão, você foi eleito pelo Itaquiri. Aquela escola é de madeira. Faz o seguinte, só eu e você que podemos saber disso. Você vai lá, reúne os eleitores naquela escola, agradece os votos, agradece a quem votou em você, e aí você vai falar o seguinte, eu estou fazendo a reunião nessa escola, porque ela é de madeira, e eu aposto o meu mandato que eu vou conseguir uma escola de alvenaria aqui para vocês, uma escola nova. E você pode apostar. Quando você chegar na Câmara, a primeira reunião depois dessa ida sua lá no Itaquiri, você faz a indicação. A hora que a indicação cair na minha mesa, eu licito a escola. Só que só iniciativa sua. Iniciativa sua. Aí ele fez isso. Tá bom, ganhei aquele. Chamei o Valdir Faleiro, que era vereador pelo PMDB. Valdir, aquela estrada lá, ó, o pessoal está reclamando, tem que levantar aquela estrada, você volta lá, reúne os eleitores, a hora que você indicar, eu mando levantar aquela estrada lá. Ganhei mais um. E assim eu fui fazendo primeiro com os vereadores do PMDB. Daí a pouco os vereadores do PDS acordaram. Falaram, esse cara está dando um faturamento político para os nossos adversários e nós estamos ficando para trás. Aí eles encostaram todos e eu fiz os 3 presidentes da Câmara cada 2 anos, né? Sim. E eu então elegi os 3 presidentes da Câmara. Olha só, habilidade estratégia, política, habilidade, né? exato. Né? Já estava na veia, né? E assim eu comecei a querer entender o que era, porque eu tinha vindo da atividade privada, né? Por exemplo, eu fiz algo também que na minha opinião marcou bastante. Quando eu vim da atividade privada, eu percebi, bom, a área pública é diferente. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que impor metas. Qual foi a meta que eu impus? Eu impus um programa de inauguração, com uma inauguração pelo menos por mês, anunciada em janeiro até dezembro, com dia e hora marcada. Ou seja, tinha meta e precisava para o cumprir ano o prazo. Inteiro. Para o ano inteiro. Então eu lancei esse programa, em dezembro eu lancei, janeiro, dia tal, nós vamos inaugurar tal obra, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. E com isso, toda a administração trabalhava em função da agenda. Sim. Né? Aí organização, né? Chegava lá o secretário de serviço urbano, o prefeito, não vai dar, tá chovendo. Eu falei, não tem que não dar. Nós já planejamos o imprevisto. Tem que dar, está anunciado. Né? Então, com isso, toda a administração tirava o pé do chão e trabalhava todos em função da agenda anual. Era pelo menos uma obra, poderia ter mais que uma. Mas uma obra era o ano inteiro, todo mundo correndo atrás. E assim eu fui aprendendo enquanto caminhava. Foi dando certo. Foi dando certo. Rivamir, quais são os projetos agora para o futuro? Ô Tony, eu
Eu tô com 69 anos de idade. Tá novo ainda. Eu tenho uma história de vida que eu gosto muito dela. Naturalmente eu tenho que gostar. Eu sou o primeiro a ter que gostar dela, né? Porém, disputar a eleição não pretendo mais. Não faz parte do meu projeto, né? Sim. Você sabe disso, você é do meio. Não deixam a gente quieto, né? Isso é o tempo todo. Inclusive, eu queria que você mandasse um abraço para uma confraria que, por iniciativa coletiva, nós criamos esse dia, chamado Café e Política. Vamos lá, um abraço aí para o pessoal do Café Olha e aqui, Política. só fera que você conhece. Você vai falar daqui a pouquinho, Tá que bom. nós vamos para o Ok. intervalo aqui. Ok. Faturar um pouquinho, que o patrão é muito bravo aqui. Se não faturar, vai tá doido. Não Aí tem já jeito. voltamos. 7h19, voltamos já depois do intervalo. Jornal da Top. 7h24, de volta aqui no Jornal da Top. Estamos aqui entrevistando Rivalmir Fonseca, ex-prefeito de Itaporã. Rivalmir é empresário também, né, Rivalmir? Hoje eu sou empresário do ramo de imóveis de aluguel. Móveis. Aqui na Três Barras eu tenho 2 condomínios ali e hoje o meu trabalho é locação de imóveis. Locação de imóveis. É da linhagem lá do seu não é seu Madruga. Madruga. Seu Madruga é o que não pagava, né? Do seu barriga. Seu Barriga, né? Seu barriga que fazia. Mas você tava falando da confraria aí. Fala os nomes dos abençoados aí. Então, Tony, são todos amigos teus, Almir Canteiro, o Isso é Jonas fera. de Paula, Natalino, né? Sim. Inácio Cavanha, Farinha, Luiz João, Bosco, Kelly, Lucas Arf e Flávio Piffer. Esse é o pessoal que está hoje nessa confraria chamada Café e Política para trocar impressões Sim. sobre a política regional e nacional. E onde vocês fazem essas reuniões? Ou tem algum local Não, definido? nós temos feito aqui na Estoque Conveniência, aqui no Cidade Jardim, Sim. café com política. E uma vez por mês? Uma vez por semana? Uma vez por semana? Uma vez por semana. Passa lá pra tomar um café, né, Rondão? Vocês já, O Natalino toma muito café lá, isso é vocês já verdade. estão convidados para poder participar e você, Tony, principalmente aí com hoje o ranking. A É um pesquisa é importante. instituto consolidado, né? No Mato Grosso do Sul, um instituto hoje com muito respeitado, né? Porque tem acertado, assim, muito próximo de todos os resultados, né? O ranking tem sido um instituto que tem trazido aí uma experiência muito grande nessa área e muito forte nos resultados, né? Então a sua participação é importante. Opa, tamo junto. Inclusive, viu, Rondon? Dia 15 agora de março, nós vamos ter a primeira pesquisa já avisando as eleições de 2026 no Mato Grosso do Sul. Primeira pesquisa Primeira ranking, pesquisa ranking. dia 26. Não, Perdão. de 2026. de Dia 2026. 15 a gente vai estar divulgando a primeira pesquisa. Olha aí, vem os primeiros números, né? Para governo, deputado federal, estadual, Senado, Presidência também, não? da República, Também, né? Então vem muitas novidades aí. Ô Rivalmir, eu quero agradecer sua participação aqui, mas eu queria que você deixasse um telefone, um WhatsApp, para as pessoas que queiram entrar em contato contigo, que você é uma pessoa experiente, já foi prefeito, já colaborou e tem colaborado muito com a democracia aqui no nosso estado e também em nível de Brasil, né? Ficar 10 anos em Brasília fazendo política não é para qualquer um. Eu queria que você deixasse aí para os nossos ouvintes o seu contato, que muitas pessoas com certeza gostariam de estar dividindo contigo essas experiências. Meu contato é 67 98152 9217. Estou à disposição. Agradeço aí muito essa oportunidade que o Jornal da Top Sim. me permitiu, né? E permitiu conhecer pessoal muito bacana que trabalha com você. Então eu agradeço muito. E você, Tony, eu continuo admirador seu. Opa. Sempre. Dilene. Uma frase que marcou a sua vida e você tem inclusive como lema de vida. Primeiro, a integridade. Isso acho que é o mais importante. Eu saí da prefeitura dependendo de emprego e não me arrependo. Não me arrependo. Saí de lá, tive que cavucar bastante, né? Porque não saí rico, né?
E dali eu fui ser representante comercial. Hoje o patrimônio que eu tenho veio da área de representação. Então não me arrependo. Eu acho que a honestidade, a integridade e o zelo pelo nome que o nosso pai nos deu, né? Eu acho que essa é a base de tudo. O resto você vai se ajeitando durante a vida, né? A minha história de vida, ela tem, assim, é pontuada de momentos de muita tensão, mas também em momentos de muitas vitórias e com isso eu tenho trazido essa minha vida até agora. Um prato sumaturo. Você veio lá de Volta Redonda. Por que o Volta Redonda nunca deu um couro no Flamengo, por exemplo? Você tem ideia? Eu não sei porque eu sou santista. Acabar, né? Aí, ó, santista! Eu não sei porque eu sou santista. Não deu certo. Meu Deus, não deu certo pra pegar. É que é flamenguista aqui, a gente queria saber porque o Volta Redonda não consegue pegar o Flamengo e dar um couro no Flamengo. Mas agora deixa eu te perguntar, o prato preferido do Mato Grosso do Sul? Prato preferido do Mato Grosso do Sul, aí não tem, aí é churrasco. Churrasco e bom chimarrão. Agora eu vou te falar o prato de Volta Redonda. Você tem ideia Redonda. qual que é? Né? Não imagino. Tanajura. Tanajura. Tanajura Bitu, que é a formiga frita. Perfeito. Meu Deus. A Tanajura tem a gente chama daquela bundinha grande. Sim. Né? Não é isso mesmo? Tanajura. Mas é verdade. Tanajura frita. Você já experimentou então, Marcos Rondon? O quê? Aquilo ainda não. Aquilo em Volta Redonda é vendida por litro. As crianças pegam e saem vendendo nas casas por litro. Interessante. E aí faz farofa, né? Perfeito. Então Tanajura, a formiga. Muita proteína. Valmir, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Top. Dizer que os microfones vão estar sempre abertos para você. E obrigado por compartilhar com a gente aqui nessa manhã essas experiências maravilhosas. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente continua aqui no Jornal da Top. Informação chegando agora com Wesley Paiva. Conectado com os fatos. De olho nos acontecimentos. As principais notícias do dia estão aqui no Jornal da Top.